você já vai ver aí, do jejum. Nós vamos discutir, tem gente celebrando aí o jejum já tem gente sorrindo para mim. Eu falei, amém, glória a Deus, que delícia, que bom saber disso. Nós vamos falar sobre o jejum, nós vamos falar sobre a importância dessa temática bíblica, e aí alguns podem perguntar, pastor, por que nunca foi abordado? Ou talvez por que nunca foi colocado, será que há uma mudança de certo para errado? Era errado e virou certo? Não, irmãos. Inclusive, nós tivemos um jejum ano passado, talvez alguns lembrem aqui. Não se trata disso. O jejum, ele não é um mandamento como orar e ler a Bíblia. Mas nem por isso deixa de ser importante, como nós vamos ver aqui agora. Mas uma igreja que está sendo plantada, ou em estágio final de plantio, ainda assim carece de N estruturas e reestruturas. Ontem, por exemplo, estivemos muitos de nós juntos na igreja presbiteriana do bairro Imperial, e eu agradeço muito aqueles que puderam vir, aqueles que não puderam, acredito que se pudessem estavam lá, mas eu agradeço muito a presença dos que estiveram. Nós falamos lá sobre discipulado, nós estivemos lá ouvindo mais uma vez aquilo que já é natural ao nosso convívio, mas como foi surpreendente ver as pessoas de lá descobrindo coisas que já sabemos, como foi bom vê-los exultantes por dar passos nessa direção. Então eu agradeço aos irmãos, eu não podia deixar de mencionar isso. Discipulado é um tema que está sempre na nossa igreja. Mas e jejum? Jejum não tem sido mencionado quase. Será que o pastor é contra? Não, nunca fui contra jejum. Mas é de fato um assunto que está entrando agora, porque a igreja está, entre vários outros aspectos, se acomodando em plataformas já distintas de teologia, de eclesiologia, e isso vai trazendo uma acomodação que permite a gente entrar nos itens, nos temas, de modo a trazer esses apontamentos, como o jejum, por exemplo. Então, o jejum vai ser nossa discussão nesses 15 minutos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, o texto bíblico está marcado, Marcos 18 ao 20. 2 do 18 ao 20, perdão. Antes, me perdoe, eu preciso apenas dizer aqui que nosso irmão Alain pediu muito que pessoas que queiram trabalhar na multimídia, no processo de mídia da igreja, possam se apresentar. Há uma necessidade urgente. Eu gostaria que você... mas eu não sei mexer. Isso não é um impedimento. Pode vir, pode tomar encargo, né? Você que está à disposição de servir nos ministérios, por favor, venha. E os vídeos que ficaram paralisados até agora estão começando a ser retomados por um grupo de 3 irmãos que estão trazendo essa possibilidade de novo de colocar em ordem. Vai haver uma reunião daqui a pouco e eu peço que tenham também paciência, porque eu sei que os vídeos trazem importantes informações que às vezes você deixou passar numa aula e você viu de novo. Eu entendo que isso é favorável, né? Diretamente no tema agora, sem mais delongas, Marcos capítulo 2, do verso 18 ao verso 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos conduza propriamente a esse tema. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Te damos graça nesta manhã, porque o Senhor tem sido conosco. E agora pedimos que essa palavra seja também aplicada em nossos corações, para que venhamos em Cristo Jesus entender essa disciplina espiritual e vivenciá-la de modo correto. Sim, pedimos ao Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. O texto
que eu vou estar mencionando aqui pertence a alguns autores em especial, como Richard Foster, Dallas Willard e a própria Vanessa Belmonte, que tem assuntos extremamente importantes sobre esses temas de disciplinas espirituais, que são muito bem colocados, e eu os utilizei para estar discorrendo com vocês sobre esse tema. Nós tivemos, durante muito tempo, sobre égides, ou seja, sobre pilares e colocações sobre jejum, que sempre nos fizeram ir de uma ponta para outra. Jejum é uma coisa, é um rigor ascético desnecessário e que nada tem a ver com a atual conjuntura de fé, por exemplo. Mas também já estivemos diante de pessoas que são ligadas ao jejum de modo extremamente inapropriado. Eu acho que você, assim como eu, veio de ambientes onde se jejuava para alcançar bênçãos. Até coloquei aqui algumas coisas. E pensar desta forma não é necessário, ou caramba, eu vou conquistar coisas no Senhor, vamos jejuar para alcançar determinadas bênçãos, não é a visão bíblica para o jejum, certamente não é. Nem o não é mais necessário, nem o vamos conseguir coisas através do jejum. Essas visões já permearam nossas discussões, talvez pessoais, mas não é assim. Se você for comigo até Isaías 58, através da condenação do falso jejum, nós já tomamos algumas pistas do que o jejum deve de fato representar para nós como cristãos, ou algumas pinceladas importantes na reparação de ideias equivocadas. Isaías 58 traz para a gente aqui algumas realidades que o Senhor, Yahvé, está gritando contra Israel, contra a casa de Jacó. Dê uma olhada comigo aí em Isaías 58. Diz assim a palavra do Senhor: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, pergunta-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Isso aqui é um ponto que eu quero já ressaltar. Deus está dizendo que o jejum deles está desassociado de um verdadeiro interesse por Deus. O jejum está separado aqui como uma prática. Basicamente eles jejuam e a vida segue. É um jejum sem uma atitude espiritual de piedade real se relacionando com Deus. Então aqui já é uma primeira crítica. O jejum não é basicamente ou simplesmente deixar de comer ou deixar de comer e beber, mas ele estabelece um momento onde eu estarei buscando a face do Senhor e abrindo mão de interesses comuns àquilo que eu faria, talvez, se não tivesse estabelecido esse tempo especial. Mas vamos lá. Verso 4. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Verso 5. Seria esse jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também para que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora, e a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Aqui nós temos o jejum destacado de tal modo que ele não é apenas um ato com o qual eu deixo de comer ou beber, mas é um ato fortalecido e comunicado com
atitudes piedosas de uma vida prática. Aqui, no caso, há uma jogada em Isaías. É basicamente assim: eu quero que vocês façam um jejum, sim, um jejum de pecado. É uma jogada de texto. O profeta inspirado por Deus aqui a fazer uma espécie de trocadilho. Vocês deixam de comer, mas deveriam estar jejuando de fazer coisa errada. Então, o jejum precisa estar acompanhado de um exame acurado de nossas realidades pecaminosas diante de Deus, de uma busca sensível por estar olhando para aquilo que Deus está falando, percebendo em si mesmo o contraste e afastando o mal. O jejum deve ser uma busca por sensibilidade espiritual e afastamento do mal. E Dallas Willard traz uma advertência muito interessante que eu coloquei aqui para vocês. Eu acho que vale a pena você refletir. Segundo Dallas Willard, o jejum também pode revelar como usamos o prazer de comer para diminuir o desconforto causado pela falta de fé e pelas atitudes insensatas, como a falta de dignidade, trabalho sem sentido, existência sem propósito e a falta de descanso ou de exercício. Ai, estou enjoado, não quero fazer nada, vou comer alguma coisa. Não estou conseguindo prestar atenção em nada, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo me concentrar. Não estou com fome no sentido de eu não estou necessitado, não é isso. Eu vou comer um chocolate, eu vou fazer isso. A comida pode ser uma fuga para ter que pensar em coisas, para ter que, de repente, refletir sobre alguns problemas. Ou talvez, quando aquela vontade de comer bate, você até se esquece que estava triste, alguns comem e ficam alegres. O que eu quero dizer é que nós podemos esconder, até mesmo comendo de modo desnecessário, algumas implicações que estão nos angustiando. A comida pode ser uma fuga a uma verdadeira reflexão sobre pecados e circunstâncias das quais não queremos nos confrontar. E eu já fiz isso, sinceramente. Eu até me lembro. Teve um dia que eu estava muito triste e eu não conseguia orar e nem meditar. Eu estava muito triste e não era uma legitimidade que eu estava triste, não. Eu estava triste e era pecado meu. Então eu falei, cara, eu queria tanto um sorvete. E aí eu me forcei a pensar que eu queria tomar um sorvete. Eu até acho que no dia eu até falei com o pessoal de casa que eu queria tomar um sorvete. Só que na verdade eu queria tomar um sorvete para sentir aquele prazer da comida e me desvencilhar da minha tristeza. O Senhor ordena que a tristeza seja nele desfeita. Ele é a âncora, não é sorvete nem chocolate. Ele é a âncora para as nossas tristezas. Ele é o lugar onde nós nos encontramos e temos paz. E por isso a comida pode ser usada por nós também dessa forma. Mas eu gostaria de ressaltar que, enquanto disciplina espiritual, não somente, eu acho que eu coloquei isso eu coloquei em para que serve o jejum, Isabela. Não somente, depois eu volto para um quadro atrás, não somente nós devemos refletir sobre os nossos impulsos sobre coisas tais como sexualidade, desejo de comprar alguma coisa, eu tenho que comprar. Isso não pode dominar a gente. Essas coisas não podem dominar. Mas também a fome não pode nos dominar. Alguns com fome ficam com mau humor, alguns com fome eles ficam pessoas difíceis de se lidar. Significa que o seu estômago já tomou a forma de caráter para você. Basicamente, ele dita determinados comportamentos. Pois é, Paulo diz, né? Tudo me é permitido, diziam os coríntios, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo. Tudo me é permitido, e aí completamos. Mas eu não deixarei que nada me domine, nem o meu apetite por comida. Nem o meu apetite por comida. Eu não sei, mas uma vez eu estava diante de uma situação, há anos atrás, que eu marquei, não sei o quê, sabe quando você lembra por alto, mas eu lembro que um dos questionamentos de uma pessoa poxa, mas nesse horário eu janto. E era uma coisa importante, era uma tarefa, uma missão que a gente tinha que cumprir, ou ir na casa de alguém, alguma coisa assim. Mas nessa hora é a hora que eu janto, a pessoa não tem problema de glicose nem nada disso, não. É a hora que eu janto. É a minha hora da janta. Se eu não jantar, eu não vou conseguir fazer. Acho que era uma visita. Eu não vou conseguir fazer essa visita. Olha só o nível que a gente chega. De deixar de visitar alguém ou fazer uma tarefa, porque é a hora que tu janta. E acontece. A gente coloca a comida na frente de coisas, sim. Eu quero ressaltar
que, como disciplina espiritual, o jejum também traz, né, essa sensibilidade quanto ao nosso apetite desregulado. E aí eu volto para a advertência anterior, que diz aqui, também é do Dallas, o apetite desregulado pelos nossos amores distorcidos e pelos hábitos pecaminosos vão nos levar a duvidar de Deus e murmurar contra Ele nos momentos em que não obtemos o que desejamos. Lembra de Mateus capítulo 4? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi tentado só com comida? Não, mas ele estava em jejum, ele estava lutando para não ser dominado pelos seus apetites. E o modo como nós lidamos com o jejum deve também ser um modo que nos trará reflexões para demais lutas. Não é eu desejo e tenho que cumprir. Então isso também vale para os nossos apetites físicos. Não é logo eu desejo, logo precisa ser cumprido. Jesus foi tentado pelo poder, foi tentado ali por comida, foi tentado por se livrar das tensões e um reino que Satanás disse foi dado a ele, também seria dado a Jesus. Então as tentações ali não foram só para acabar com o problema do estômago, não, foram amplas. Logo, o jejum e a capacidade que temos de lidar com a ausência do alimento e de ser suprido pela palavra de Deus, porque é isso que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele cita Deuteronômio, ele está dizendo algo muito profundo. Jesus, ele se autodenomina, e de fato é, o pão da vida. E logo ele fala em Marcos que não tem como eles estarem, né, com Jesus, o noivo, e por que não, apontando para João, com o pão da vida, e terem de se alimentar no jejum espiritualmente. Eles já estavam andando com a presença de Deus encarnada. Mas haveria tempos onde Jesus seria retirado como a presença que era, e eles precisariam jejuar. E isso aponta para nós. Nós precisamos da disciplina do jejum, porque essa realidade não vai poder ser negada. Somos tentados por nossos apetites. E o jejum vai nos apontar para essas realidades de dominar em Cristo, no poder do Espírito, estas coisas. Eu quero ressaltar aqui alguns aspectos importantes, né, que são muitas vezes ignorados por nós, mas infelizmente isso acontece porque talvez não nos aprofundemos nos assuntos como deveríamos. Mas de que o jejum ele deve entrar na nossa vida de modo regular. Negar o jejum, em termos de aplicação de disciplina, vai nos trazer desafios com relação a outros apetites que temos. Então, como é que a gente pode lidar com o jejum? E aí, vamos lá, né? Lidar do jeito certo, da maneira correta. Bom, antes de entrar com o último slide, Isabela, eu gostaria de dizer que nós devemos lidar com o jejum, primeiro, como uma disciplina espiritual, que não é orar e ler a Bíblia, e nem estar na congregação dos santos, não é a mesma coisa, e nem está no patamar de ordenança. Todavia, o Novo Testamento, ele deixa claro de que o jejum não foi retirado dos cristãos. A prática da disciplina espiritual do jejum, ela não foi arrancada depois que Jesus veio e cumpriu sua obra vicária e ressuscitou. O jejum continua sendo uma disciplina muito importante. O jejum deve nos tornar sensíveis às questões de Deus, e para isso, quando você estiver buscando fazer jejum, faça isso e leia a Bíblia, e ore, e se afaste de atitudes costumeiras, ou seja, separe aquele dia. Então eu não posso fazer isso no dia de trabalho. É mais difícil, eu concordo que é mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil jejuar com um dia fechado de trabalho e estudo. É mais difícil. Não estou trazendo impossibilidades, mas se você tem sábado, se você tem, de repente, uma meia sessão de trabalho, de repente você pode começar se abstendo de determinada refeição principal, e aí você começa a sua jornada, né? Não, toda segunda-feira eu não vou jantar. Se você janta, por exemplo, eu janto. Eu vou começar essa jornada não jantando, a partir de 6 horas eu fechei. Eu vou meditar, eu vou buscar a face do Senhor. É um modo de você começar essa jornada. Você também deve compreender, estar sensível às realidades de Deus e também de outras pessoas. Não vamos fazer jejum, celular toca, irmão, estou precisando da sua ajuda. Eu estou no meu dia de jejum. Deixa eu aqui. Não é isso. A gente viu aqui
o quanto estar ligado às obras de Deus, no sentido de até de ir na direção de uma necessidade dos irmãos, está dentro do caráter daqueles que jejuam legitimamente. Portanto, não estamos falando de nos abster de realidades, por exemplo, cai um sábado onde você tem que jejuar e tem um trabalho da igreja. Jejue. Você vai até o trabalho da igreja, se tiver comida, você separou aquele dia, você não vai impor à igreja, né? Mas você se auto-impõe. Mas é importante que você, no dia que você escolheu para jejuar, você observe se é um dia onde você pode estar mais na sua, com a Bíblia, com oração, mais recluso do sentido positivo da palavra. Tudo bem? Acho que eu estou sendo claro, espero estar sendo bem compreendido. Afinal, estou reduzindo o assunto, mas não por isso não quero pormenorizá-lo. A gente vai conversar pessoalmente, caso você tenha dúvida. Para que a igreja possa, de fato, abraçar isso, eu gostaria de propor aos irmãos, não numa proposição de se você quiser aceita, se você quiser não, mas em realmente uma direção para a igreja, de que estejamos no sábado anterior à ceia do Senhor, estejamos praticando jejum. Desse jeito, nos tornando sensíveis às realidades, nos tornando apropriadamente mais recatados em nossas proposições de serviço ou pelo menos de trabalho. Vamos buscar fazer isso, vamos buscar nos apropriar dessa dimensão de disciplina espiritual. Então eu gostaria aqui de propor aos irmãos que nos sábados anteriores à ceia, a partir das 15 horas, estivéssemos diante desta disciplina espiritual. A primeira proposição é que o Salmo 119 esteja à disposição. Salmo longo, onde você pode recorrer em vários momentos do dia, ou pelo menos de 15 horas em diante. É para ler todo? É um salmo longo, logo você pode escolher porções, ler partes dele. E João, de 18 ao 21, que fala desde a prisão de Jesus até a sua ressurreição. Eu gostaria que a igreja pudesse orar por estes pontos aqui, de Deus, que Ele seja o nosso alimento, que a igreja local seja protegida de toda sorte de maldades e heresias, e que os membros estejam bem, que nossos familiares se convertam, e que haja gratidão pela obra de Cristo em nossos corações. Muitas vezes não somos gratos pelo que Deus está fazendo em nós. E eu gostaria que neste momento, ao terminar, estamos concluindo agora, você pudesse ter certeza de que nós estamos juntos nessa jornada, de que no sábado que vem nós vamos estar então jejuando congregacionalmente, amém? Está claro isso? Congregacionalmente. Se você tiver impeditivos físicos, questões que envolvem doenças ou coisas desse tipo, você procure o pastor, fale comigo, eu vou estar conversando. Familiares que têm dificuldades de entender determinadas disciplinas espirituais ou mesmo relações com isso, podemos encontrar um caminho. Talvez naquele sábado você esteja na casa de um irmão ou de uma irmã para exercício disso. Enfim, você venha para o prédio da igreja, passa a tarde. Eu não sei, mas nós podemos encontrar um caminho. Acho que dá. E eu peço que você ore por esse propósito, para que o Senhor nos abençoe nesta jornada. Amém? Nós vamos orar por isso. Em seguida eu dou a última direção de hoje e concluímos o nosso encontro com o Senhor congregacionalmente. Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos por, paulatinamente, vez após outra, o Senhor colocar em nossa igreja porções e mais porções de compreensão bíblica. E é notório que o Senhor faz isso de um modo extremamente cuidadoso. Cada vez mais o Senhor nos traz apropriadamente as disciplinas bíblicas, a doutrina de Cristo. Obrigado, Senhor. A Igreja Batista do Discipulado não está falando com as paredes, mas com seu Deus. E agradece ao seu Deus. Que não venhamos a nos tornar pessoas ingratas, porque às vezes, Deus, o cansaço da vida e a insatisfação por coisas que gostaríamos que acontecesse tendem a roubar nossa alegria, quando na verdade ela jamais deveria ser roubada, porque essa alegria vem do Senhor. Deus, dá-nos alegria e contentamento em fazer os jejuns congregacionais, que nós venhamos a aprender com esses jejuns, que mais e mais jejuns sejam feitos individualmente, sem a necessidade de uma conclamação, que a igreja se interesse por ser uma igreja mais sensível à voz do Senhor, Pai.
Assim oramos em nome de Jesus. Amém.